Olá, meu nome é Sofia, eu sou psicóloga. Talvez você já me conheça ou talvez você tenha caído totalmente de paraquedas nesse canal. De qualquer forma, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter um vídeo bem introdutório, vou me apresentar um pouquinho pra vocês, dizer o que vai ser o intuito desse canal, o que a gente vai conversar por aqui e mais pra frente a gente vai aprofundando um pouquinho dos temas, então se fizer sentido pra você, pega seu cafezinho e vem comigo. Bom, eu já crio conteúdo para as redes sociais tem um tempo, eu vou deixá-las aqui na descrição do vídeo, mas esse canal ele surgiu no intuito de poder conversar com vocês de uma forma um pouco diferente. Como vocês sabem, as redes sociais é um lugar onde o consumo é muito rápido, vídeos de 30 segundos, 1 minuto, e muitas vezes não dá tempo da gente desenvolver os temas da forma que a gente gostaria, com mais calma, aprofundamento. Então a proposta desse canal veio muito de uma insatisfação minha mesmo de poder falar com calma, sabe? Falar sem ser cortada, falar de uma forma que as pessoas realmente possam escutar, que vai agregar na vida de vocês de alguma forma. Agora falando um pouquinho sobre mim, eu sou Sofia, eu nasci em Goiânia, mas passei a vida inteira em Brasília, então eu já me considero brasiliense, totalmente de coração, amo essa cidade, vivo aqui e atuo presencialmente hoje aqui. Eu sou formada em psicologia pelo Uniceu, uma faculdade muito tradicional daqui de Brasília. Nesse momento eu estou finalizando a minha formação em Gestalt terapia e em neuropsicologia. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo sobre cada uma dessas coisas, explicando um pouquinho mais pra você como é que funciona a Gestalt terapia, como funciona a avaliação neuropsicológica, dá pra gente destrinchar um pouquinho mais. E para além disso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação a estudos no geral, e principalmente questões de gênero e comportamento alimentar. Então por aqui vocês vão me ver falando muito sobre esses recortes específicos de como é para a mulher em relação ao comportamento alimentar também, o que é o comportamento alimentar. A gente vai falar um pouquinho sobre transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão alimentar, que é uma grande área de estudos mesmo. Inclusive o meu TCC na faculdade foi sobre compulsão alimentar em mulheres jovens adultas, então eu tenho uma leve tendênciazinha, um gosto muito especial por esse tema. Por aqui vocês vão encontrar uma psicóloga falando sobre saúde mental, sobre terapia, autoconhecimento, avaliação e principalmente sobre como ter essa tão chamada equilíbrio que a gente tanto busca, né? Eu sempre pauto a minha vida e a minha clínica também busco trazer ao máximo para os meus pacientes a ideia de equilíbrio, que é não chegar em nenhum extremo, seja com comida, com trabalho, com qual coisa que for para você, de tentar equilibrar um pouco esses pratinhos. Eu sei que nem sempre é possível a gente se manter em equilíbrio, tem momentos da vida que pede um pouco mais um lado, pede um pouco mais outro, mas a ideia é a gente tentar o máximo possível viver de maneira harmoniosa. Agora que vocês já sabem um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre o que a gente encontra nesse canal, eu pensei em hoje a gente conversar um pouco sobre começos. Como iniciar uma coisa nova e todo o medo que está envolvido sobre o início. Tem uma frase que eu gosto muito, que se eu não me engano é do livro Dom Quixote, que diz que a coragem não é a ausência de medo, é a gente fazer mesmo com medo. Os corajosos não são aqueles que não temem nunca, são aqueles que mesmo diante do medo, diante dos desafios, eles vão lá e fazem. E iniciando a partir dessa frase, eu trago para vocês que iniciar algo novo é muito difícil, muito mesmo. Eu acho que é uma coisa que todo mundo sofre em graus diferentes e níveis diferentes. Tem gente que tem mais facilidade com algumas coisas e dificuldade com as outras, mas eu mesma tenho muita dificuldade em iniciar novos projetos. E a vida é um eterno iniciar, um eterno fechar e abrir ciclos, fechar e abrir gestaltes. E o quão isso pode ser desafiador, né? Que iniciar algo novo puxa da gente um desafio, puxa o inesperado. A gente pode sempre ter uma noção do que vai acontecer, mas a certeza mesmo é só a gente fazendo que a gente vai ter. A esses desafios, essas coisas que são por vezes tão complexas e a gente precisa tanto às vezes pensar, remediar, repensar, até finalmente conseguir tomar uma decisão que leva para a ação de fazer algo novo. Quais que são as delícias, as maravilhas, as coisas boas da gente testar algo novo? Por que mesmo sendo tão difícil, a gente se arrisca? A gente fala, vale a pena tentar algo novo?
que é o novo traz a incerteza, que ela pode ser boa ou ruim, mas olhando de um aspecto de crescimento e possibilidades, é sempre muito bom a gente testar algo novo, a gente se desafiar. Quando a gente faz coisas novas, a gente conhece novas versões de nós mesmos que já estavam aqui, mas é como se elas não tivessem desbloqueadas ainda. E testar o novo é quase como dar uma chance para você, uma versão sua que ainda nem nasceu, uma possibilidade que ainda nem existe, mas que talvez esteja precisando desse empurrãozinho inicial para começar o novo. Eu tenho muito costume de falar com os meus pacientes na clínica que as ideias, elas podem ser muito boas e muitas ruins, sabe? Às vezes a gente tem uma ideia muito positiva sobre algo e a gente fica imaginando, fantasiando, e ela pode dar uma espécie de força pra gente, a gente visualiza para poder se criar e então fazer. Ou as ideias novas podem ser uma coisa muito ruim, que você fantasia tanto, você imagina tanto, mas você fica só no mundo da imaginação. Você não põe aquilo ali em prática, e quando a gente não põe em prática, querendo ou não, a gente aumenta às vezes as coisas, seja pro bem ou pro mal, mas vira uma fantasia, uma ideia de conceito de que não é uma realidade que a gente tem a certeza concreta de que é essa coisa da nossa cabeça que a gente fica imaginando. Mas é tão interessante quando a gente consegue vencer esse medo de testar algo novo. O que a gente pode conseguir? Quantas coisas a gente pode ter acesso? E é pensando nessas novidades de acesso que eu retomo a frase do início do Don Quixote, que é: a coragem não é a ausência do medo, e te incentivo a dar o seu primeiro passo em direção a uma coisa nova, algo novo que você queira muito. Quando eu digo primeiro passo, não é necessariamente fazer. Às vezes pode ser para você escrever um sonho que você tem, colocar no papel o que você quer, desenhar isso, materializar de alguma forma ou contar para alguma pessoa, mas tirar de você esse desejo, jogar no mundo de alguma forma, se dar a chance de ter esse sonho, independente de ser de seu momento ou não de você fazer. A minha primeira coisa, meu primeiro passo foi estar criando esse canal e estar postando esse vídeo pra vocês, estar me colocando aqui pra vocês de alguma forma, que bem digo que é um pouco assustadora essa ideia, mas eu fico pensando o quão legal pode ser a gente trocar, poder estar aqui junto. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês e que vocês continuem comigo nessa jornada. Até a próxima!